A grota inteira está chorando de saudade pelo retalho que fecunda a terra seca, vital retalho do céu que manda pro solo, divino orvalho, gozo que nos eterniza, eternidade que pertence à natureza, por essa imensa porção líquida de riqueza, certeza de brotar do solo os alimentos, sustento eterno das águas do mar do vento e centro da vitalidade do universo. Verso reverso que reveste a natureza, está presente na terra e em toda parte, na arte farta de cantar a imagem poética que alimenta a filosófica estética, clara, cristalina, limpa e forte. É responsável pela vida e morte em Marte. E se faltar aqui na terra, que tragédia! Catástrofes teremos e bem de sobra. E a nossa ignorância será mágoa, mas a nossa inteligência será trégua. Enquanto sólidos e sóis seremos água. Sólidos e sóis seremos água. Viva a educação do campo, viva a cultura popular e viva a agroecologia. Que os militantes e militantes, educadores, educadoras, artistas que hasteiam essa bandeira também tenham a vida longa. Olá, educadoras, educadores, pesquisadoras e pesquisadores. Após inebriarmos com esse lindo poema de Xangai e Jatobá, que foi interpretado pelo nosso querido artista e professor Gilvan dos Santos Souza, falaremos um pouquinho sobre educação do campo, agroecologia e como a realidade que nos circunda pode ser utilizada em nossas aulas. É sabido que a educação para todos é um direito que está para além da escolarização, na medida em que os sujeitos têm a oportunidade de vivenciar processos formativos que viabilizem o acesso aos conhecimentos necessários para ler a sociedade de forma crítica e reflexiva. E quando falamos de educação do campo, nós falamos de uma educação que se coloca o desafio de conceber e desenvolver uma formação contra-hegemônica, ou seja, de formar e executar um projeto de educação integrado a um projeto político de transformação social, liderado pela classe trabalhadora, o que exige uma formação integral dos trabalhadores do campo, para promover simultaneamente a transformação do mundo e a autotransformação humana. A educação do campo é pensada considerando a vida dos povos do campo, bem como os aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional, de raça e de etnia que as caracterizam. E você deve estar se perguntando, mas qual é a urgência, a emergência de se discutir a agroecologia, cuidados com o meio ambiente e bem como o papel do professor nesse processo? Basta olhar a realidade à nossa volta e ler as notícias sobre a saúde do nosso planeta. A vida selvagem reduziu em mais de 70% nos últimos 50 anos no planeta. O bioma da Amazônia está em alerta para os chamados pontos de não retorno, quando a degradação é irreversível. O futuro incerto dos botos da Amazônia no meio de uma seca histórica. Planeta Terra tem o 13º mês com temperatura acima da média. Nos últimos 12 meses, a Terra está 1,6 graus Celsius mais quente. Brasil usa mais agrotóxicos que Estados Unidos e China juntos. A construção da segunda maior ponte do Brasil ameaça ecossistemas e comunidades da Bahia. Iniciaremos as nossas discussões falando sobre o lixo, pois o Brasil é um dos líderes mundiais na produção de lixo, segundo a ONU. Para falar mais sobre o tema, vamos até Vitória da Conquista com o pesquisador e estudante Robson Rodrigues dos Santos. Sou aluno do Programa Especial de Educação da UESB, da disciplina de Educação Rural e do Campo. Viemos gravar esse documentário com o intuito de mostrar a realidade do descarte de locais inapropriados no meio urbano aqui do bairro Serralheiro. Quando pensamos em uma proposta para tratar da temática do aterramento sanitário, sobretudo numa perspectiva agroecológica, em sala de aula, muitas dúvidas podem surgir para que conseguimos atrair de maneira lúdica um assunto tão sério. Em 2009, foi construído um galpão onde está situado no aterro sanitário de Vitória da Conquista com recursos repassados pela Fundação do Banco do Brasil, com equipamentos de segurança individuais necessários.
e sem contar com um trabalho meio ambiente menos insalubre. No entanto, a partir dos dados coletados pela Mariane Assis Lopes de Oliveira em seu trabalho titulado A Gestão de Resíduos Sólidos e Urbanos em Vitória da Conquista, na Universidade de Barcelona em 2016, do total de 400 toneladas pesquisadas, verificou-se que 354 domicílios não realizam coletas seletivas e apenas 46 domicílios pesquisados informaram que existe coleta seletiva no bairro, e assim incentivando projetos de recuperação de áreas locais e discussão sobre como esses projetos podem seguir princípios agroecológicos, levando seus estudantes a pensar criticamente referente ao que acontece ao seu redor e poder, por meio desses projetos, mudar essa realidade. Pois sendo, nosso futuro ao que se refere à agroecologia e ao meio ambiente depende de atitudes para além do que podemos, como em caso de recuperação ecológica, proibição de desmatamento, de queimadas ou implementação de agroecologia, como base sociotécnica da produção de alimentos saudáveis e acessíveis a todo o povo, que por muitas vezes depende de órgãos ou leis maiores, mas enquanto educadores, trazer para o ensino em sala de aula pode e deve transformar vidas. Após falarmos um pouco sobre o lixo, continuaremos com os impactos diretos do ser humano em relação ao meio ambiente. Agora falaremos sobre o esgoto, que segundo o censo de 2022, 62,5% da população tinha acesso a esse tratamento, mas a desigualdade regional por cor e raça persistem. Isso quer dizer que as pessoas que não têm acesso a esse tratamento, a essa rede de esgoto, têm o seu abastecimento de água comprometido. Para falarmos um pouquinho mais sobre esse tema, vamos até Itapetinga com Fernanda Alves, que tratará as possibilidades pedagógicas para se trabalhar as questões acerca do tratamento de esgoto. Olá, me chamo Fernanda Heloísa, sou aluna especial do mestrado pela UES-PPGED e moro no município de Itapetinga, Bahia. Então, são muitas as questões ambientais que necessitam de um olhar mais atento em prol de um bem-estar social. A partir das reflexões sobre de que forma o professor do campo pode dialogar com os alunos em uma aula com o objetivo de discutir sobre esses problemas ambientais, aqui na cidade de Itapetinga, dentre tantas outras questões ambientais, problemas ambientais, eu resolvi trazer como exemplo o descarte do esgoto no Rio Catulé. E percebi o quanto seria interessante, pois haveria muitos pontos a serem discutidos. Não daria para chegar para os alunos já falando das consequências do impacto ambiental, como o descarte do rio, por exemplo. O professor teria que começar explicando para os alunos de que forma se deu a urbanização, a falta de estrutura ligada ao saneamento básico, que também é resultado de políticas públicas negligentes com esses problemas, os interesses econômicos, a desigualdade social, que envolve essas questões de urbanização rápida, sem planejamento e que leva a problemas como um descarte como esses aí que vocês estão vendo aqui no vídeo. Depois de discutir sobre a causa, o professor pode falar sobre os impactos, levar a questionamentos, como de que forma o descarte do esgoto no rio pode afetar as questões ambientais, principalmente sobre a saúde, tanto das pessoas quanto dos animais que dependem do rio. Em uma aula como essa, questionamentos e reflexões, o professor vai mostrar como o sistema capitalista não se preocupa com o bem-estar social e que quando a economia que rege o município é capitalista, tem muitas consequências negativas que geram consequências também ambientais. Que fique a reflexão de que a partir da vivência dos alunos, no próprio ambiente mesmo em que vive, o professor pode trazer questões ambientais que necessitam ser discutidas. Após as análises propostas por Fernanda, agora nós vamos para o distrito de Ipuaçu, em Feira de Santana, com a pesquisadora Moira Silva Quadros, para falar sobre o desmatamento. A criação de gado é uma das principais causas do desmatamento no Brasil. E aqui, na comunidade de Ipuaçu, do distrito de Ipuaçu, na fazenda Santa Rosa e na fazenda Pedra da Canoa, não é diferente. A caatinga vem sendo ameaçada diante do desmatamento ilegal e na degradação do solo, destituindo os biomas predominantes nessa região, como também a ocupação destes territórios. Infelizmente, nós não temos um projeto que apresente nessas áreas já degradadas e abandonadas uma solução para essa estratificação social.
E agora, para explicar um pouco sobre a educação do campo e a agroecologia, ouviremos duas pesquisadoras, Rosilda Vaz e Marina Araújo. A educação e a agroecologia. Observem as aves dos céus. A finalidade da educação é educar para a vida, educar para a saúde humana, na promoção e manutenção da saúde mental, no exercício do passarinhar, rememorando e criando memórias, na construção dos territórios de vida e de relações, em uma formação humanizadora. Eis uma questão: como passarinhar sem pássaros, sem natureza, sem o campo? A memória, constituída tanto por narrativas, impressões, lugares, afetos, escritos e signos, também perpassa o tema da saúde mental, hoje tão discutido nas escolas. As memórias esquecidas pelos pais, parentes e familiares dos alunos da escola emergem em meio ao turbilhão da cidade grande, na busca por sentido e significado de vida. Os filhos sentem, lamentam e adoecem. Diferente do conceito de êxodo rural, em busca da terra prometida, muitos saíram da sua terra prometida em busca da sobrevivência. Fez da migração um desalento, com a promessa de voltar para casa, trazer seus filhos, passarear no campo, na natureza, por algum tempo. A natureza da educação é educar para a vida, para as questões da relação humana, para as questões da natureza, em uma relação entre formação ética e formação política, tão inerente à formação humana. A natureza da educação aponta, sim, para a educação da natureza, alicerçada nos fundamentos da agroecologia, na apropriação dos fundamentos da educação do campo, no conhecimento do território das escolas e nas suas forças vivas, a comunidade. A agroecologia é a educação da natureza, a natureza humana, alicerçada no conhecimento científico e na educação popular, através dos movimentos sociais. O termo agroecologia, conhecido outrora como ciência para a preservação dos recursos naturais, a partir de 1970, incorporou os elementos sociais. Nessa época, com a migração rural e o crescimento populacional nas capitais, com a fome e a falta de condições para a sobrevivência, a noção de periculosidade social foi associada ao conceito de doença mental, fato que propiciou a punição e o tratamento psiquiátrico, sobrecarregando os manicômios e hospitais por todo o país. Com o apoio do movimento dos trabalhadores em saúde mental, na luta pela reforma sanitária e a luta antimanicomial, para a criação do Sistema Único de Saúde e de serviços substitutivos, como o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, os movimentos sociais lutavam também pelo retorno à terra. Junto aos movimentos sociais dos trabalhadores, iniciou-se uma discussão sobre as relações sociais no capitalismo, sobre a política social como espaço de luta para a garantia dos direitos sociais e a luta pela terra. Para a compreensão da relação entre a doença e a situação de pobreza, surgiu a atuação da assistente social na saúde, junto aos movimentos sociais dos trabalhadores, que se deu como articulador para a promoção da saúde e interventor das causalidades dos fenômenos socioculturais, ambientais e econômicos. Visava a redução de doenças por meio da prevenção, bem como a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Junto aos movimentos sociais, reivindicando políticas públicas, programas e projetos para o campo, como o sistema de abastecimento de água e saneamento básicos, escola e luz no campo, visando a permanência do homem em seu habitat, no campo. A agroecologia, conhecida como ciência para a preservação de recursos naturais, passa então a ser uma ciência que fornece princípios ecológicos para o estudo e o tratamento de ecossistemas, para a promoção de um agrossistema sustentável. A precursora da agroecologia no Brasil, Ana Maria Primavesi, era uma mulher engenheira, agrônoma, pesquisadora e professora universitária austríaca, radicada no Brasil. Foi uma importante pesquisadora na agroecologia e na agricultura orgânica. No dia 3 de outubro, o Dia Nacional da Agroecologia é em prol da Ana Maria Primavesi. A ecologia é mais do que um conjunto de práticas agrícolas. É uma abordagem holística que respeita os princípios ecológicos, priorizando a biodiversidade, a saúde do solo e a conservação da água. A agroecologia vê a fazenda como um ecossistema interconectado, buscando trabalhar com a natureza, não contra ela. Promove o uso de métodos naturais para o controle de pragas e a fertilidade do solo, minimizando o uso de insumos sintéticos. Essa abordagem protege o meio ambiente e a saúde humana.
A agroecologia promove a resiliência diante das mudanças climáticas, fortalecendo a capacidade dos sistemas agrícolas de resistir a estresses ambientais. As práticas agroecológicas geralmente envolvem a diversificação de culturas, a rotação de culturas e a integração da pecuária. Esses métodos aumentam a biodiversidade, melhoram a saúde do solo e contribuem para uma maior segurança alimentar. Ao imitar os ecossistemas naturais, a agroecologia cria sistemas agrícolas mais sustentáveis e produtivos, melhor equipados para fornecer alimentos para as gerações presentes e futuras. A agroecologia capacita os agricultores a se tornarem guardiões da terra, promovendo uma conexão profunda entre as pessoas e seus sistemas alimentares. Essa abordagem promove justiça social e equidade econômica, oferecendo um caminho para um futuro alimentar mais sustentável e equitativo. Ela representa uma mudança vital em relação às práticas prejudiciais da agricultura industrial.